Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E para fechar essa semana mais do que especial, tenho a honra de poder conversar com quem é muito grande na área da beleza aqui da nossa cidade. Falo dela, a lash designer e empresária Agatha Fernandes, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast eternizador de histórias. Agatha, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário de quem for nos acompanhar. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é meu. Tamo junto, Agatha. E para começar nosso bate-papo, como é que era a Agatha Fernandes dos tempos de escola? Nossa. E a risada acho que entregou. Era... Assim, eu nunca fui uma pessoa de estudar. Sim. Tá Nunca reconhecendo, gostei. gostei. Nunca gostei. Eu reconheço. Mas sempre fui muito comunicativa. Comunicativa a ponto da professora querer me colocar... Exemplo, minha turma de escola Sim. está do lado direito, ela quer me colocar lá do lado esquerdo sozinha e eu conversar com a parede. Assim, vamos dizer. Conversava sozinha, sempre fui de fazer muitas amizades, conversar com todo mundo, enfim. Mas estudar mesmo nunca foi meu forte, não. Qual que é a grande lembrança? Hoje você não mora mais na cidade onde você estudou na época de escola. Mas imagino que você já deve ter ido lá uma vez, 2, 3 vezes, ou pretende ir em algum momento. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você for passar, ou quando você já passou em frente a esse colégio que você estudou, você lembra desse período, desse dia, na hora? Então, lá é interior de Minas, né? Como eu tinha dito. E aí, inclusive, eu vou lá direto, muito tempo, porque é pertinho, assim, pra gente. Aí... nessa escola onde eu estudei, tem é como se fosse uma mercearia. E ao lado chama Raimundinho, no caso. Que a mulher dele faz os melhores pastéis, assim, da cidade, vamos dizer. E a escola, ela era toda murada com aqueles... Não é o muro mesmo, é como se fosse aquele... Não é arame, mas todo de xizinho, eu não sei como que eu falo. E tinha um buraco lá embaixo. E assim, só assim, as pessoas que não tinham juízo mesmo passavam lá embaixo pra poder ir comprar esse pastel. Até hoje eu lembro que eu passo lá, hoje já é toda reformada, tipo assim, toda moderna, né? Mas na época que eu estudava não era. E aí eu lembro que eu e as meninas, a gente passava lá embaixo direto pra poder comprar pastel, comprar besteira pra comer e tudo mais. Porque eles não iam deixar a criança sair, né? Pra poder comprar besteira pra comer. E aí a gente ia lá, comia... mas hoje em dia eu ainda tenho contato com todo mundo, inclusive o dono dessa mercearia também, ele gosta muito de mim. E aí é muito bom, né? A gente voltar assim, a pessoa saber que a gente tem aquele carinho ainda, que mesmo espoleta do jeito que eu era, assim, todo mundo tem bastante carinho ainda, graças a Deus. Que legal, que legal. E como uma gerente de loja foi se apaixonar e se encantar e se tornar uma profissional na área da beleza? Então, foi em 2020... No início de 2023, se eu não me engano. Em janeiro. Eu tinha conhecido o Pedro Henrique, meu atual namorado, esposo. E aí, ele me apresentou a irmã dele, que tinha o espaço, né? Aí, eu falei com ele, que eu tinha acabado de sair do meu antigo trabalho. E eu tava procurando alguma coisa. E ele foi e falou comigo. Falou assim, amor... por que você não investe nessa área da beleza? É uma área, tipo assim, que expande muito. Quem sabe, tipo assim, você não gosta de alguma coisa. Aí eu procurei saber, me informar direito, fiz o curso, me apaixonei. Porque, querendo ou não, lash designer, para fazer uma extensão de cílios, tem que ter muita calma, uns mínimos detalhes. Mesmo que eu não seja tão paciente, quem me conhece sabe que eu sou bem estressada. Mas é uma área que, assim, eu gostei logo de cara. Aí eu trabalho com os cílios, né? E também fiz outros cursos. Fiz limpeza de pele, hidraglose eu fiz online, mas ainda não atuo. Aí me apaixonei por essa área, assim. O que é uma lash design? Você fala... O que faz?
Ah, tá. Faço extensão de cílios. A gente trabalha com extensão de cílios. Eu aprendi no meu curso a fazer uns cílios personalizados para cada tipo de olhar. Então, se você, sendo mulher ou homem, enfim, for lá e quiser fazer uns cílios, eu vou fazer um mapping personalizado para o seu tipo de olhar, para a gente ver qual modelo que vai acentuar mais para você. Claro. As pessoas que têm olho mais puxadinho, peles maduras, tipo assim, olhos maiores, todos a gente consegue fazer um mapping que fica excelente para você, para realçar ainda mais a beleza da pessoa. Em relação a essa área, eu percebo que existe uma independência muito grande por parte de vocês, mulheres, que integram esse setor. Em qual sentido? Como você mesma disse, na sua história, você trabalhou como gerente de loja para depois se apaixonar pela área da beleza e se tornar quem você é nos tempos atuais. Já vai quase fazer 2 anos que você está inserida nesse segmento. Ou seja, a sua história foi completamente mudada do início de 2023 para agora, novembro de 2024, se atentando, claro, à sua vida profissional. Como é que foi isso para você, ter essa mudança de trabalhar para uma pessoa e hoje você trabalha para você e mais, trabalha realçando a autoestima de outras mulheres? Então, é algo que eu sempre quis, ser independente. Eu sempre fui muito independente em questão de trabalhar. Eu trabalho desde meus 12 anos, eu trabalhava numa mercearia com meu tio, lá na minha cidade. E aí, desde então, eu nunca, tipo assim, dependi em questão financeiramente de alguém e tal. E aí, sempre foi um passo pra mim, uma vontade de trabalhar pra mim mesma, porque a gente tem, como eu posso dizer, prioridades na vida da gente que, exemplo, minha prioridade hoje em dia é minha família, Pietra, Pedro Henrique, e, enfim, família em geral, tanto daqui quanto de lá. Minha família de lá é o amor da minha vida. E aí, eu trabalhando para outras pessoas, tinha vezes que eu não conseguia ir lá. E eu depois que a minha mãe faleceu, eu sou uma pessoa muito apegada à minha avó. Sim. E aí, eu não consigo ficar sem ir lá, tipo assim, se eu fico 1 mês, 2 meses sem ir lá, eu já começo a pirar, assim. E aí, era algo que eu não conseguia realizar. Sim. Por estar trabalhando para outras pessoas, porque eu sei que dezembro, por exemplo, na área da beleza, é uma época que é muito bomba, exatamente, tanto em dezembro, Natal, quanto final de ano. Então, eu não conseguia passar Natal com a minha família, porque eu estava trabalhando para outra pessoa, não tinha como eu deixar uma pessoa na mão por conta disso, sendo que eu fiz o compromisso, sabe? Não só por conta disso, ali financeiramente, eu consigo fazer os meus... Eu trabalhando sozinha, independente. Eu consigo fazer os meus horários também. Questão financeiramente, ali é voltado somente para mim. Eu não preciso, no caso, dar uma parte ou algo assim para alguém. Legal. E aí, querendo ou não, a gente cresce muito com o nome da gente, né? Não com o nome de outra pessoa. Então, eu vejo que era algo que eu precisava mesmo, trabalhar sozinha, para eu poder... crescer ainda mais nessa área, ter o meu nome e não o nome de outra pessoa. A gente sempre tem que começar com alguém, aprender, claro, né? Sou grata por todo mundo que, assim, me deu uma oportunidade, mas eu acho que chegou a hora de eu trabalhar sozinha para poder crescer também nessa área. Com certeza. E, Agatha, em relação ao que você faz... Não só você, mas como milhares de outras mulheres aqui em Governador Valadares que integram essa área da beleza. E o interessante é que a área da beleza, como um todo, ela é muito ampla, ela é muito extensa, porque você tem vários tipos de profissionais em um mesmo segmento. Você tem a cabeleireira, você tem a lash design, enfim. Quais são os pilares para ser uma grande lash design? Porque eu vejo e percebo que para quem é leigo, principalmente os homens... acha que uma mulher que trabalha na área da beleza e é dona do seu próprio negócio, que atua na área, basta ter apenas o dom para poder saber mexer numa sobrancelha. Mas quem está na área, como é o seu caso, sabe que existem muitos cursos, existem vários tipos de ações que você, enquanto profissional, pode fazer para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho. Como é que funciona isso? Eu acho que primeiro a gente tem que conquistar os clientes. Não é só, ela faz o melhor trabalho se ela não sabe ter uma conversa boa com a cliente para explicar o procedimento que ela faz em detalhes, no caso.
eu consigo entregar um trabalho bom para você em tal horário, eu consigo ter a conversa com você para poder... exemplo, você só pode... Eu trabalho de 9 às 6, você só pode 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Então, a gente vai ter uma conversa ali para ver o que fica melhor para as duas, para a gente poder estar ajeitando, claro, né? E, tipo assim, ambas as partes conseguirem estar ali na hora. Entrar num acordo, sim, que dê certo para as duas, no caso. E ali a gente vai ter uma conversa para eu poder te explicar um pouco do meu trabalho, para te passar uma confiança também. Eu posso ser muito bem iniciante. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha muito medo de não dar certo, de fazer algo errado, mesmo, sim, que eram modelos, no caso, que primeiro, pra gente ser Leste, a gente faz modelos, né? Para poder ir treinando, para depois entregar um trabalho mais profissional para a pessoa. E eu lembro que mesmo quando eu trabalhava atendendo modelos ainda, eu queria passar essa confiança de já ser uma profissional mais experiente, claro, para a pessoa, para ela ter aquela confiança na gente. Porque, querendo ou não, a pele, né, rosto, essas coisas são áreas muito sensíveis e muito visíveis. Importantes, tipo assim, demais, muito importante. Imagina eu estar aqui fazendo uns cílios aqui, acabei de fazer um curso, já vou pegar uma cliente, sim, e colo o olho dela, tipo assim, por exemplo, deixo uma cola cair. Então, é muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento a essas coisas. E acho que passar confiança também é uma das maiores importâncias, além de entregar um bom trabalho, né? Em relação a justamente esse gancho, esse tópico que você tocou, que é a questão de você captar os clientes ou as clientes e tentar ter uma relação mais harmoniosa possível para que essa cliente volte e se torne uma cliente sua, de fato. E nessa área em que você atua, existem vários outros profissionais que atuam nesse mesmo segmento. Mas na sua visão, mesmo com menos de 2 anos nesse segmento, nessa área, por que muitas mulheres procuram a Agatha Fernandes? Hora de você vender seu peixe. Então, eu acho que eu sou muito amiga, sim, mas eu sei separar a amizade do profissional, do trabalho. E aí as meninas sempre falam que vai fazer cílios é praticamente uma terapia, porque eu consigo diferenciar a pessoa que, quando ela deita, fecha os olhos, tem pessoas que conversam, que querem ou não atrapalham a gente. Sim. Fazem, enfim, gestos e tudo mais, que querem ou não atrapalham a gente a trabalhar. Aí a gente vai diminuindo um pouco na conversa aqui e tal. Mas tem outras pessoas que tagarelam a extensão inteira, que a gente bate um papo muito legal e que não atrapalha. Sim. Então, eu acho que ali você também vai ganhando a cliente, uma confiança. A pessoa tá ali num dia estressante, quer desabafar com alguém e ela vai falar de pessoas que você nem conhece. Então, é pra você que ela vai ter ali pra poder falar. Fofocas, exatamente. Né? Eu tenho a Luísa, uma cliente minha. Ela fazia comigo cílios. Tipo assim, o tempo que eu fiquei mexendo nessa área até eu começar a trabalhar sozinha, né? Sim. A voltar agora, ela fazia comigo e era literalmente terapia. Eu desabafava com ela horrores e ela desabafava comigo horrores. E a gente se conheceu ali. E aí, eu acho que aí a gente vai ganhando, não só em questão de entregar um bom trabalho também, mas numa boa conversa com a cliente, claro, explicar direito o procedimento, após o procedimento, explicar o pós, né? Os cuidados direitinho. Caso ela precise de alguma coisa, ela pode estar entrando em contato comigo. Não é só fazer aqui, tchau, ganhei meu dinheiro, tá ótimo. Não, eu acho que a gente tem que manter esse contato com a cliente, porque se ela precisar de alguma coisa que ela não tem, que ela tenha dúvida, sim, né? E não esteja ali no pós-cuidado que a gente entregou, que a gente falou pra ela, como que ela vai saber cuidar daquilo? Não é pesquisando na internet. Exato. Ela tem que entrar em contato com a Leste dela para poder saber direitinho. Então, acho que é isso. Eu sou muito de conversa, sabe? De diálogo e tudo mais. Então, Lembra do seu primeiro atendimento e como foi? Lembro. Eu não lembro muito da pessoa, porque sim, depois que a gente engravida, gente do céu. Perde um pouco a memória. Perde tudo, não é só a memória. Não lembro de nada. Mas lembro, fiquei extremamente nervosa. Muito nervosa.
igual eu te falei, eu sou muito ansiosa, né? Sim. Então, era eu aqui tremendo a perna o tempo inteiro, aqui serinha pra poder fazer. E não podia tremer a perna, porque eu começava a me tremer pra fazer os cílios. E a gente tem que ter muita concentração pra fazer os cílios. Claro. Pra poder isolar, acoplar direitinho. E aí, eu lembro que eu demorei 4 horas pra fazer uma extensão de cílios no meu primeiro modelo. Caramba. 4 horas. Só que ela foi super paciente. Então, tipo assim... modelo geralmente já vai sabendo que pode ter um determinado horário, né? Sim. Assim, aí ela foi super paciente comigo, eu falei com ela qualquer coisa que ela precisasse, ela poderia estar falando, vontade de ir ao banheiro, porque 4 horas não é pouca coisa, né, gente? Dá uma fome também. Dá uma fome. E aí, lembro que ela falou assim, eu sei que você é iniciante, então pode ficar tranquila. Tipo assim, eu já tô acostumada a ser modelo, então você pode ficar. Aí a perna foi parando de tremer, a gente foi ali. Não ficou aqueles cílios, mas já é um começo, né? A gente já foi ali e depois aperfeiçoando, mas eu tremi na base. O quanto que... E até para voltar no início da sua história como lash design, e você acabou de falar e relatar como é que foi o seu primeiro atendimento. Você ainda é muito jovem enquanto pessoa, enquanto idade própria, mas também ainda mais jovem na área em que você escolheu chamar de sua, que é a área de lash design, que é a área de cílios. O quanto que cada atendimento, Agatha, é também um aprendizado para você. O quanto que você aprende, o quanto que você melhora a cada dia com cada atendimento e o quanto que cada atendimento que você realiza durante os seus dias trabalhando são importantes para você se aperfeiçoar cada vez mais. As clientes, elas trazem dúvidas de fora, de outras profissionais, no caso, de tendências que elas conseguem Sim. visualizar. E aí, querendo ou não, a gente vai procurar saber. Porque se a sua cliente está procurando algo que você não tem ali, você vai procurar para poder atender ela, tipo assim, da melhor forma, do que ela está precisando, para ela não precisar ter que sair de você para ir para outra profissional. Então, eu acho que elas, tendo essa dúvida no diálogo, chegando lá, exemplo, eu tenho aqui somente um brasileiro, volume brasileiro, e ela me procura um volume 4D marrom, no caso. É uma tendência agora que, assim, muitas mulheres estão usando. E aí, na primeira oportunidade, eu já fui procurar para poder ver qual que era o melhor 4D marrom para poder fazer para ela. De qual jeito eu conseguia entregar um trabalho mais natural, mas que ficasse visível, tipo assim, que ela desse para perceber que ela tem uns cílios grandes, mas natural. Sim. E aí, a gente vai procurando saber em cursos, no Instagram também, tem muita gente que, assim, não precisa você pagar um curso, tem várias dicas lá, assim, de graça, de profissionais gigantescos que a gente admira. E aí, a gente consegue visualizando ali e passando para cliente também. Qual que é o grande sonho que você já realizou na sua carreira como lash design? Acho que foi agora. Fale qual. Empreender. Trabalhar sozinha para mim mesma e estar, né, crescendo o meu nome, assim. Qual que é o grande sonho que você almeja e, se Deus quiser, realizará sendo lash design? Acho que montar o meu espaço mesmo, porque onde eu tô eu alugo, né? Sim. Uma sala. Mas eu quero montar o meu espaço mesmo, ter uma área grande, no caso de ter outros profissionais trabalhando, não só com cílios, mas com várias áreas da estética, né? Que é uma área muito ampla, então a gente consegue implementar muita coisa. E adquirindo minhas coisas, minha independência financeira para minha família, claro. No caso, conquistar o meu carro e, enfim, casa própria. Acho que isso aí são sonhos, assim, que ao longo do tempo, se Deus quiser, a gente vai adquirir. Amém. Eu acho muito louco, positivamente falando, quando você observa e conhece uma história de uma pessoa onde ela teve uma mudança de rota totalmente abrupta, positivamente falando, seja na vida pessoal e na vida profissional. E é o seu caso. Você, durante muito tempo, recebia ordens, tinha que sair correndo do trabalho para poder fazer seu horário de almoço para depois voltar. Tinha que trabalhar sem cabeça nenhuma. E hoje
você é dona do seu próprio nariz, você é dona do seu próprio negócio. Hoje você trabalha para você e hoje você pode falar que você é a dona do seu próprio tempo. E o tempo é talvez o tópico mais importante na vida de qualquer ser humano. Nosso tempo é valioso. E como você mesma disse, o nosso tempo é valioso. Olhando para trás, desde a Ágata que trabalhava na mercearia lá na sua cidade, para hoje, dia 22 de novembro de 2024, qual que é o filme que passa na sua cabeça e como é que você descreveria, com inúmeras palavras, imagino, a sua história profissional? Aprendizado, maturidade, crescimento, acho que assim. Em relação ao que você faz, como eu disse anteriormente, toda mulher que trabalha na área da beleza, ela tem um significado e um simbolismo muito grande na vida de outras mulheres, porque vocês acabam sendo instrumentos de aperfeiçoamento, de melhoramento e de reforçamento mesmo de autoestimas. Como é que é isso para você? Embelezar outras mulheres. É muito gratificante a gente ver que a gente pode realçar ainda mais a beleza da pessoa ou devolver uma autoestima que ela tem, que ela tinha perdido no caso, entendeu? Que é outra questão do diálogo que a gente vai conquistando ali. A pessoa tá bem pra baixo, a gente fala com ela, vamos fazer uns cílios. Vamos fazer uns cílios pra você realçar ainda mais a beleza. E aí, quem faz uma vez, é uma dica que eu sempre dou pras meninas. Quem faz uma vez, gente, não sai dos cílios mais, porque você cria uma independência mesmo ali. Você acorda já parecendo que você tá maquiada, então você se sente assim, a mulher mais bonita do mundo. Eu tô sem, tá? Não olhem por mim que eu tô sem, mas eu vou fazer já. Essa correria da vida de mãe, a gente não tem tempo pra nada. Claro. Mas a gente vicia mesmo, sabe? A gente acorda parecendo que tá maquiado, então isso é muito bom, é muito prático. Tem vezes que, exemplo, a gente chega do trabalho, tá ali com o filho pra poder organizar, arrumar, pra poder ir pra um aniversário, algum evento. Nossa, meu Deus, e a maquiagem? Os cílios tá ali, vai te socorrer. Você só passa um pó ali, um blush, um batom e tá pronta, lindíssima aí e vai. E aí, ver elas felizes com o resultado, quando a gente termina o trabalho, acho que não tem nada mais gratificante que isso. Ou a pessoa procurar porque falar assim, não, eu quero fazer com você, porque várias pessoas me indicaram que o seu trabalho é muito bom e tudo mais. Então, acho que não tem nada melhor. Qual que é o maior desafio de ser uma lash design atualmente, na sua visão? Acho que... eu iria falar concorrências, mas eu acho que tem um espaço para todo mundo ali. Aqui em Valadares tem muita lash, então tem um espacinho para cada um. Mas... nossa, essa é uma pergunta... Pelo que você tem observado já no início da sua carreira? Eu acho que essa dificuldade, no caso, acho que vem mesmo das clientes. Porque tem clientes que a gente consegue conversar, falar sobre tal, só que tem pessoas que não te dão nem a oportunidade de, exemplo, não é só o catálogo e o valor. Sim. Você tem que explicar para ela o seu procedimento, você tem que dialogar com ela para você conquistar a sua cliente. Tem cliente que não te dá nem essa oportunidade, que já vira e fala assim, ai, mas o preço de fulano é mais barato. Ai, mas não sei o quê. Sim. Tipo assim... acho que não tem essa necessidade, sabe? Se eu vou procurar o seu trabalho, eu preciso procurar saber por que você é tão procurado, o que você tem de diferencial que as outras não têm, e te dar essa oportunidade, mesmo que eu não vá fazer, mas ter uma curiosidade, sabe? E eu acho que isso abala muita gente em questão de quando uma pessoa vai te procurar, você vai todo empolgado para poder falar com ela do seu trabalho, alguma coisa, e ela vira e fala isso em questão de te comparar com outras profissionais, entendeu? Acho que cada profissional tem o seu trabalho, é individual e tem o porquê das clientes estarem com ela. Então, acho que falta muito isso de dar as oportunidades, no caso, para a pessoa se apresentar direito e tudo mais. Nós tocamos um tópico aqui muito importante que é presente na vida de muitas pessoas, que é a palavra desafio.
todo mundo já teve ou tem um desafio na vida, seja na vida pessoal e na vida profissional. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, a nossa vida se parece com um livro, né? Com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze, Agatha, tem as páginas, ou seja, as folhas, tem a capa muito bonita, muito bem produzida, tem introdução, tem um prefácio, e tem uma outra coisa que começa com a letra C, que todo livro tem, independentemente do gênero. Qual que é? Capítulo. Ah, acertou. E o mais louco de tudo é que a nossa vida se parece com um livro, e ela é tão parecida com um livro que todos nós temos capítulos muito importantes na nossa vida. Seja na vida profissional ou na vida pessoal. E esses capítulos são fundamentais. Sejam os capítulos tristes, sejam os capítulos positivos. E os tristes acabam sendo importantes na nossa construção de vida porque eles nos fortalecem. Fazem com que, mediante um acontecimento ruim, você possa ficar mais forte para você encarar a vida de frente. E como eu disse, se a gente andar aqui na Barão do Rio Branco, por exemplo, sair aqui do estúdio e ir na Barão do Rio Branco, qualquer pessoa que você indagar, qualquer pessoa que você perguntar, se você chegar para ela, você tem algum capítulo importante na sua vida? Ela vai falar. E a vida é tão imprevisível que esses capítulos podem ser, na vida profissional, uma empresa muito interessante, muito boa, que você trabalhou e que você nutre um sentimento de gratidão e carinho por tudo aquilo que você viveu nesse empreendimento. Uma chefe muito importante, ou um chefe muito importante, ou um professor na época de escola, ou na época da faculdade, que você aprendeu muita coisa, não só na matéria em que ele dava aula, mas também para a vida. Mas na nossa vida pessoal, esses capítulos podem ser ainda mais importantes, porque eles podem ser travestidos, podemos dizer assim, de pessoas únicas, marcantes e especiais. E além de pessoas marcantes e especiais, esses capítulos na nossa vida pessoal, eles podem vir através de datas, de anos, que fazem com que esse acontecimento que ocorreu, positivamente ou negativamente, mude totalmente a sua rota de vida aqui na Terra. E no seu livro, você tem um capítulo que ele atende por um nome e um ano muito específico. E que eu gostaria que você falasse sobre esse capítulo, imagino eu, com incontáveis páginas, e a importância desse capítulo no livro da sua vida. O nome é Magda Soalheiro e o ano 2020. Qual que é a relação desse nome com esse ano e o quanto que a maior referência feminina da sua vida foi e continuará sendo importante por o resto dos seus dias aqui na Terra? Fique à vontade, por favor. Desculpa. Eu acho que a minha mãe, ela é sinônimo de felicidade. Ela era a pessoa mais feliz que eu conhecia. Então, ela faleceu dia 5 de dezembro de 2020. E aí, ela era uma pessoa muito forte, muito, muito forte. Ela teve câncer de pele. A gente ficou com ela... Ela morava na minha cidade também, mas a gente ficou com ela em Belo Horizonte, na casa da minha tia. Durante 2 meses e meio, praticamente. Cuidando dela. Eu, minha avó, minha tia. E foi uma fase muito difícil da gente, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente. Amava a festa, amava viver. Ela amava. Ela faleceu com 45 anos. E aí... Nossa, que pesado, que difícil. Mas ela faleceu com 45 anos. E aí ela deixou um legado muito importante pra gente em questão da vida, sabe? Sim. Ela, nesse tempo que ela tava doente, ela não reclamava pra nada. Ela amava festa, ela amava viver, sair, conhecer lugares.
E ela ficou acamada durante 2 meses e meio, porque ela estava tomando muitos remédios. E aí, querendo ou não, muitos deles continham um corticoide. Então, a pessoa vai engordando, E minha mãe tinha um corpo lindo, 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 maravilhoso. Ela foi perdendo a autoestima, perdendo. Ela não queria se olhar no espelho mais. Então, ela precisava da gente pra tudo. Tudo. E foi uma fase, assim... Eu falo que foi a fase mais difícil da minha vida, foi ver ela naquele estado. Ver que ela não podia andar, não podia ir para as festas do jeito que ela gostava, que a gente tanto brigava por conta disso. Mas não ver ela com aquele sorriso no rosto, sabe? Não consegui, porque no final ela não conseguia nem conversar mais. Ela ficou ciente até o último dia de vida dela. Mas ela não conseguia falar mais, não conseguia... Tudo ela conseguia cochichar. E aí... Ela estava muito fraca, muito fraca já. Ela, como eu disse, ela ficou ciente até o último dia de vida dela. E eu passei, durante esses 2 meses e meio, eu ficava a madrugada acordada com ela, para minha avó poder descansar, e minha tia, que a minha avó ficava por conta de cozinha, né? Fazer almoço e essas coisas para todo mundo que estava lá. E a minha tia, organização da casa. Porque, querendo ou não, a minha mãe, ela estava com muitos equipamentos hospitalares. Ela trabalhava como cuidadora lá em Belo Horizonte. E aí, as chefes dela eram 2 médicas. Que legal. Então, elas que descobriram, foi através de uma pinta, que a minha mãe descobriu o câncer dela. E elas que deram, assim, maior suporte que a gente precisou na vida, assim, foram elas que deram lá. Minha mãe só precisou ir ao hospital, no caso, de extrema importância. Porque ela tinha tudo de hospital em casa. Oxigênio, cama hospitalar, cadeira de roda, tudo. Porque elas forneceram para estar ali ajudando. E aí, era muito difícil ver ela naquela situação. Da gente saber o jeito que ela era. E teve um dia que ela falou assim, Senhor, me leva, que eu não aguento mais. E isso, você escutar isso da sua mãe por conta de sofrimento, acho que... Claro que nela tá doente, tá sofrendo muito, mas acho que dói mais na gente de ver ela naquela situação. Mesmo querendo que tudo melhore, que, tipo assim, não vá nunca, jamais. Mas, tipo assim, é muito pesado ver ela naquela situação, sabendo como ela era antes. E aí... Ela deixou nossa família muito unida. Muito unida, porque a gente não era muito. Sempre tem aquelas briguinhas de família, né? Mas foi algo que, assim, pra gente, em questão relação que eu tenho com a minha avó hoje em dia, com a minha tia, questão de eu ter dado a importância pra família, não que eu não dava antes, mas a prioridade que eles precisam, acho que influenciou muito. Me fez ser muito forte, tipo assim, em questão de aguentar muitas coisas que eu jamais aguentaria. Hoje em dia é por conta dela. E minha avó é uma pessoa muito forte também. Então, assim, é algo que a gente não sabe explicar a dor. Exato. Mas ela descansou, mesmo que não é algo que a gente queira. Mas ela precisava desse descanso, do jeito que ela estava sofrendo muito ali. Eu custei compreender, tipo assim, eu confesso que eu questionei muito a Deus no início. Por que de ser minha mãe? Por que de ter acontecido com ela? Mas acho que no tempo certo a gente vai entendendo as coisas, vai tendo o conforto necessário, sabe? E saber que eu preciso ser forte para minha avó. Claro. Porque acho que, mais que tudo, uma mãe enterrar um filho assim... Então é isso, eu continuar a ser forte do jeito que eu sou, porque eu me considero uma pessoa muito forte, e quem me conhece sabe que eu sou muito forte, que eu já passei por altos e baixos. E é isso, a minha força vem dela. E eu vejo muito dela na Pietra. Muito, porque a Pietra é feliz o tempo inteiro, muito. Ela ri, você não viu ela rindo ali, mas ela ri o tempo inteiro pra todo mundo. E eu vejo muito dela na minha mãe, sabe? Ela veio com tanta calmaria, tanta
delicadeza, não dá trabalho nenhum pra nada. Então, foi que falam. A minha mãe que escolheu que legal. E mandou, assim, porque não tem lógica ela ser tão abençoada do jeito que ela é. Graças a Deus. Se a sua mãe estivesse do seu lado agora, o que você falaria pra ela? Eu agradeceria por ela ter me tornado a pessoa que eu sou hoje. Eu pediria desculpa por todas as rusgas, briguinhas que a gente já teve. Principalmente por uma época que eu fiquei sem conversar com ela. Por não entender, não compreender o jeito que ela era. E agradeceria por ela ter sido a pessoa com tanta felicidade na nossa vida. De não ficar triste hora nenhuma, de viver, ter aproveitado tanto a vida e ter dado esse legado pra gente em questão de viva a vida, seja feliz, não reclame por nada. E a Pietra, que tá aqui hoje, que eu queria muito que ela estivesse aqui, muito, muito. Não sei se ela me matava, se ela iria me matar quando eu dissesse que estava grávida, ou se ela iria ficar muito feliz, mas eu queria muito que ela estivesse aqui. E é isso. E como você sabe, e você talvez seja uma das pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar aqui no podcast, que mais sabe que a nossa vida ela é muito inconstante, né? Da mesma forma que em 2020 aconteceu o pior, e perdão pela redundância, acontecimento da sua vida, como eu disse, a nossa vida é muito inconstante, de altos e baixos. Em 2020, como você mesma disse, 5 de dezembro foi o pior acontecimento que ocorreu na sua existência aqui na Terra e, infelizmente, é algo que vai durar para sempre. Só que Deus é tão maravilhoso que 3 anos depois, ele te deu, 4 anos depois, ele te deu, né, quase ali, 4 anos, ele te deu a maior bênção da sua vida. Justamente naquele famoso dia, e que se você colocasse no livro da sua vida, com certeza daria um capítulo extenso, o famoso dia 5 de julho de 2024. Sem sombra de dúvidas, a sexta-feira mais importante e feliz da sua vida, 12h26. O que essa data representa para você? Amor, felicidade, cura. Porque acho que quando eu descobri que estava grávida, por eu ser muito nova, por eu ainda morar com minha melhor amiga, no caso, eu tomei um susto muito grande. Porque não foi esperada, não foi planejada, no caso, mas foi muito esperada depois que a gente descobriu. Foi um susto muito grande, porque eu sou muito nova, eu ainda não tinha, como que fala, a minha independência 100%, sabe? Não era 100% independente em questão de trabalho, eu não trabalhava para mim mesma, eu não tinha os meus horários, então é muito complicado. Minha cabeça também não era, eu não estava na minha melhor época. Era uma época que eu fiz uma consulta, quase ninguém sabe disso. E a médica me diagnosticou que eu estava começando com depressão. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muita crise de ansiedade. Principalmente por eu não conseguir ficar com a minha família. Que nessa época eu ainda trabalhava um pouco. Eu trabalhava de carteira assinada quando eu fui diagnosticada. E depois que eu comecei a trabalhar na área dos cílios. Então, quem é CLT sabe que te prende de vários momentos em questão de você precisar tirar um tempo para você mesmo, você não consegue. Exato. Então, a gente tomou muito susto. Como que eu vou conseguir criar uma filha, um filho? Como que eu vou comprar as coisas e tudo mais? Aí o desespero bate, você não sabe o que você faz. E para contar para a família também, meu Deus do céu. Mas minha família me apoiou do primeiro minuto até hoje, assim. São loucos com ela, graças a Deus. E o Pedro comigo o tempo inteiro. Inteiro. Mas, assim, foi uma transformação na minha vida. Porque hoje eu não fico triste. Ela tá aqui comigo, uma companhia o tempo inteiro. Ela é minha vida. Ela é o amor da minha vida, literalmente.
Eu não consigo sair com ela. Eles falam que eu até precisava desapegar, mas eu não consigo. Gente, eu não consigo. Sair sem ela. Não consigo sair sem ela, não consigo deixar ela, tipo assim, com alguém, no caso. É muito difícil pra mim. Quando eu preciso sair, eu fico mandando mensagem o tempo inteiro. Tá tudo bem? Ela tá precisando de mim? Alguma coisa assim. É um amor inexplicável. Inexplicável. Eu falo que é algo assim, é surreal, porque esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, e aí a Pietra tá numa fase agora que ela tá acordando, de manhã, no caso, pra mamar, e tá caladinha. Não fala nada, tá aqui brincando, ela tá com mania de acordar e ficar com as perninhas assim, ó, e ficar brincando com o pezinho. E aí, como que é louco, né? A mãe sente, tipo assim, eu sinto que ela tá acordada, eu tô dormindo no meu sono mais profundo. Eu sinto que ela tá acordada, acordo e vejo ela tá acordada pra poder dar uma mamar pra ela voltar a dormir. Eu falei com ela, falei assim, amiga, é muito louco. Cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais com eles. E é um ser humano que depende 100% de você. Ela tá aprendendo com você a vida, sobre a vida. Então, é muito louco, é muito mágico, é muito lindo. Eu acho que é algo que faltava em mim. Eu falo, até hoje eu falo, eu nunca me via mãe. Nunca esse sonho. Quero ser mãe, nananana. Tanto que as meninas falam assim, a pessoa que eu menos esperava ser mãe era você. E hoje em dia você tá aí. Mas eu acho que eu nasci pra isso. Não sei. Mas assim, é muito bom, é muito gostoso. Quem não tem vontade pode começar a ter vontade, que é muito gostoso. Se não for a melhor coisa assim da vida, que eu acredito que seja, pra mim tá sendo, é uma das melhores. Então, é um amor inexplicável. Você sente ali, na hora que ela dá aquele sorrisinho, que ela acorda, aquele sorrisinho ali, te cura. Você tá num dia, assim, extremamente estressante, você chega em casa e vê ela com aquele sorriso, querendo brincar o tempo inteiro. Você pode estar o mais estressada do mundo, mas ela fala assim, tô aqui, vem brincar comigo, e não sei mais o quê. Então é muito gostoso. Defina a sua vida com uma palavra. Hoje? Fique à vontade para poder escolher. Crescimento, acho que crescimento. Defina a sua história de vida com uma frase. Maturidade, uma frase que eu amadureci muito. Em meio a tanta turbulência, sabe? Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Tá. Pietra. Amor. Magda. Amor. Pedro Henrique. Eu ia falar amor também. Tem que ser só uma? Acho que tudo. Vida. Vida. Aprendizado. Deus. Tudo. Agatha Fernandes. Nossa. É o mais fácil. Falar de você mesma. Mas é uma palavra só. Como que eu vou definir em uma palavra? Acho que... Como que eu posso falar? Preparada? Defina essa conversa com uma palavra. Ótima. Em questão de... E agora você vai falar mais outras palavras. Foi muito gostoso, muito bom esse bate-papo. Quem tiver oportunidade, pode vir, não precisa ter medo, gente. Eu sou uma tagarela, então não sou muita referência. Não, que isso. Mas muito gostoso se abrir, contar um pouco da gente, conhecer um pouco também. Antes, né, a gente bateu um papo aqui muito legal.
Mas muito bom. Experiência, sim, única, Experiência né? mesmo? Experiência. Falei que sim. Muito bom. Agatha, muito obrigado. Bastante. Obrigada a você. Mais uma vez, foi uma honra eternizar o seu incrível, maravilhoso enredo de vida. Sabe que você é muito grande por tudo que você passou e continuará sendo grande como profissional, Obrigada. como mulher, como mãe, como empresária, esposa, filha. Tenho certeza que a sua mamãe lá do céu tem muito orgulho da mulher que você vem se tornando e se tornará a cada dia que passa. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Pode deixar, obrigada a você, muito sucesso. Para nós. E é isso que precisar, estamos aqui. Tamo junto, Agatha Fernandes. E o último episódio do Resenha Cast dessa semana vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.